Olá! Olá! Plano Diretor de Arborização Urbana volta a ser realizado na capital após 13 anos. O maior estádio universitário da América Latina continua em obra. Na UFMS, o Hospital Veterinário atende animais com preços acessíveis. Está no ar o telejornal Laboratório do curso de Jornalismo da UFMS. O declínio do futebol sul-mato-grossense é ilustrado pela situação no Morenão. Estádio que já recebeu o Santos de Pelé segue fechado para obras e clubes da capital precisam buscar outra casa. Veja mais na reportagem de Reuel Oliveira. Grama alta, pintura desgastada, falta de energia elétrica. Esses são alguns dos problemas no maior estádio universitário da América Latina. Construído em 1971, o Morenão já passa por obras há mais de um ano. Das 11 etapas, a segunda está em andamento. A obra já está bastante avançada, porém com um pequeno atraso, por situações que tivemos, percalços que tivemos na caminhada, Mas nós estamos aqui com um ano de obra já. Nessa etapa estão sendo reformados 16 banheiros, 3 vestiários e construídas 2 rampas de acesso, que vão dos vestiários ao campo. A estrutura física do estádio está em boas condições, mas as instalações apresentam sinais de abandono. Para recuperar os danos causados pelo tempo, já foram investidos mais de R$1 milhão na reforma. Os banheiros estavam sem água e sem limpeza, grande parte dos azulejos quebrados. A iluminação não existia mais. As salas, que se tornaram depósitos, já estavam sem pintura, e devido a uma infiltração, 2 paredes chegaram a desmoronar. Os canos, eles são muito antigos. Eles eram de ferro, alguns eram emendados, porque não tinha nenhuma manutenção paliativa, nenhum tipo de manutenção. Então, como dava, eles iam modificando as instalações e algumas realmente não se encaixavam e davam vazamentos. Isso deixou as lajes dos banheiros frágeis. E aí nos pisos já soltavam pela infiltração constante. Palco de grandes partidas no passado, a tendência é que o estádio esteja liberado para o Campeonato Estadual de 2024. Até lá, os clubes da capital recorrem ao estádio Jacques da Luz como solução provisória. O FMS, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, realiza o Plano Diretor de Arborização Urbana. Estão sendo analisadas as árvores existentes na cidade. Acompanhe na reportagem. A pesquisa está sendo realizada em 200 quadras sorteadas na cidade. Bolsistas e voluntários da UFMS fazem a coleta de dados. Nós vamos levantar como é que está acontecendo a arborização urbana e os demais elementos da cobertura vegetal da cidade. Esse diagnóstico é feito tanto em campo como com imagens de satélite, com os instrumentos das geotecnologias, ou seja, o geoprocessamento. Com base nesses 2 instrumentos, a gente faz discussões e análises sobre a localização e a situação da floresta urbana na cidade. Participam do pedal vários grupos de trabalho, entre botânicos, estatísticos e desenvolvedores. Foi desenvolvido o aplicativo ArboMais, que auxilia as equipes de campo na catalogação das árvores. Tem o grupo do ArboMais, que é o grupo formado por alunos, sobretudo da Faculdade de Computação, que elaboraram uma aplicação web para que nós consigamos fazer o lançamento dos dados de levantamento de campo. São planilhas pré-montadas, a gente só joga os dados nessas planilhas e ao final a gente baixa essas planilhas com fotos e faz a avaliação dessa massa de dados, que é uma massa gigante de dados. Imaginem 200 a 400 quadras levantadas, todos os indivíduos de cada quadra levantados um a um. A coordenadora explica que ao final da coleta de dados, o grupo de trabalho vai propor diretrizes à prefeitura de como e onde investir para melhorar a cobertura vegetal e distribuir de maneira igualitária, criando a chamada Equidade Verde. Outro projeto do pedal é um guia de arborização urbana para a população saber o que plantar, focando na biodiversidade e incentivando o plantio de espécies nativas. Além das diretrizes de ação pelo poder público, a gente tem uma parte importante desse plano, que é fazer com que a população seja parceira na implantação do plano. Para ela ser parceira, ela precisa entender o que a gente está fazendo, A gente entender o que a gente fez com o plano. Então, a gente tem um produto dentro do plano que se chama Guia de Arborização Urbana.
O guia é um produto para a população. Eles vão ler esse guia e vão entender o que se quer para a cidade, né? Nossa meta é plantar mais nesse bairro, naquele outro. Nossa meta é ter mais praças, nossa meta é investir mais em áreas sombreadas na cidade, né? Afinal de contas, Campo Grande é quente, né? Agora imaginem Campo Grande sem essas tantas árvores que ele tem. Como seria? Para mais informações sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana, acesse o site campogrande.ms.gov.br/semador. Mato Grosso do Sul ocupa a primeira posição no ranking nacional de investimentos per capita. Em 2022, o estado investiu em média R$ 1.177 por habitante, com relação ao ano anterior. Mato Grosso do Sul aumentou o investimento em 122%. Esse levantamento foi feito a partir do relatório resumido de execução orçamentária de cada estado do Brasil. E esses investimentos foram principalmente em obras de infraestrutura. Além dos investimentos públicos, Mato Grosso do Sul também se destaca por causa do ambiente de negócios que atrai capital privado. A fábrica de celulose da Suzano, que está sendo implantada em Ribas do Rio Pardo, é um exemplo disso, assim como a Eldorado, em Três Lagoas. O estado também tem a terceira menor taxa de desocupação do Brasil, com 3,3% segundo o IBGE. Veja no próximo bloco. O Hospital Veterinário da UFMS oferece atendimento a animais por preços acessíveis. E recebemos aqui no estúdio o professor da UFMS, Felipe Quintino, para falar sobre o livro-reportagem Caso Araceli, Mistérios, Abuso e Impunidade. Até já! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece aos acadêmicos e funcionários transporte interno, conhecido como buzinho. O horário de circulação é de segunda a sexta-feira, das 6h50 da manhã às 10h50 da noite. O local de partida é aqui, na biblioteca. Ele passa pela reitoria, segue pela rua UFMS, passando pelo restaurante universitário, Quadras, Moreninho, Morenão, segue pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, passando pela FAMES e parando no Instituto de Química. O transporte contribui para a circulação dos alunos no campus, auxiliando na mobilidade interna. O Hospital Veterinário da UFMS atende animais de pequeno e grande porte com preços acessíveis. O repórter Enzo Pereira acompanhou o trabalho dos médicos veterinários e residentes. Confira. Uma das especialidades tratadas no Hospital Veterinário é o câncer. A cadelinha Noah já teve câncer nas mamas e realizou o tratamento aqui. A Noah e a Kim sempre vêm aqui. A Kim é a outra cachorrinha que eu tenho. Elas tiveram câncer, e então já tirou metade das mamas, agora está vindo para fazer outro tratamento. A mama dela não parecia que era um problema grave, mas era câncer. Então a gente está fazendo uma prevenção só, mas ela está super saudável, a gente acha. Hoje ela veio fazer novos exames. Mariana está preocupada com a possibilidade dela ter um novo foco da doença. Para ver uma biópsia de uns cistos que ela está tendo na pele. Vai fazer a biópsia, né? E aí tem que esperar o resultado, mas normalmente é uma cirurgia rápida e daí já volta para casa para a gente cuidar dela mesmo. Os tutores devem ficar atentos ao aparecimento de nódulos nos cachorros. O tutor, normalmente, ele vai perceber o quê? Um nódulo aparecendo que vai crescendo, ou uma massa, a distensão de alguma parte do corpo do animal, da barriguinha, por exemplo. Ou pode perceber que o animal começa a ficar mais apático, perder peso. Tá? Isso de forma crônica, né? De forma ao longo de meses, anos, perdendo peso, com alguma parte do corpo crescendo de forma alterada. Né? Quando ele acontece na pele, a região pode ficar carequinha, a pele ficar mais avermelhada, mais espessada, formar uma placa, coçar, sangrar. Né? Então são todos sinais clínicos. Claro que vai depender o sinal do tipo de câncer que está acontecendo. O aumento dos gânglios linfáticos, né? Que são os linfonodos, né? Também são sinais comuns a vários tipos de câncer. São atendidos na clínica escola da UFMS 25 animais por dia. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira. As senhas são distribuídas às 7 horas da manhã e 1 hora da tarde. O horário de atendimento é das 7 da manhã até as 11 para o período matutino e período vespertino das 13 às 17 horas. Né? Fora desses horários de triagem,
a gente atende casos de urgência e emergência. Podem chegar a qualquer momento, né, que a gente vai atender. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira em horário comercial. O Hospital Veterinário da UFMS está localizado na Avenida Senador Filinto Miller, número 2443. O telefone para contato é 3345-3610. Campo Grande é a capital brasileira com menor taxa de desemprego nesse primeiro trimestre. A taxa é de 3,4% segundo o IBGE. Segundo a pesquisa, Campo Grande tem quase 500 mil pessoas na força de trabalho, que são pessoas que têm idade para trabalhar, estão trabalhando ou procurando emprego. Nesses primeiros 3 meses do ano, foram gerados mais de 2.500 empregos com carteira assinada, segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande. O estado do Mato Grosso do Sul, que também ocupava a terceira posição no ranking, agora está em quarto lugar com 4,8% de taxa, mas ainda bem abaixo da média nacional, que é de 8,8%. O estado fica apenas atrás de Rondônia, Santa Catarina e Mato Grosso. As maiores taxas são da Bahia e de Pernambuco. Há 50 anos, Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, saiu mais cedo da escola. A menina tinha intenção de pegar o ônibus que a levaria até a casa dos pais, em Vitória, no Espírito Santo. Mas nunca chegou ao destino. Ela foi raptada, drogada, violentada sexualmente e, por fim, assassinada. Bastidores da investigação, entrevista com familiares de Araceli e informações inéditas estão no livro O Caso Araceli, escrito por Catilane Chagas e pelo professor Felipe Quintino. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Professor, como foi tomar a iniciativa da volta a investigar um caso tão antigo? Esse caso foi um dos casos de maior repercussão envolvendo uma criança na história judicial brasileira, né? A data do assassinato dessa criança, o 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. Então, acho que a ideia é contar o que foi esse caso e fazer essa relação com o presente das permanências de violências contra crianças e adolescentes. E como foi o processo de investigação, mais especificamente o processo de abordagem com os pais da criança, com os familiares? A apuração foi bem rigorosa. O que envolveu? O próprio processo judicial, a gente teve acesso ao processo judicial para tentar entender essa trama policial tão complexa, as entrevistas com as fontes, com os familiares da menina, né, com pessoas da área jurídica que conversaram, que atuaram no caso. Então, compor jornais da época, compor esse cenário para a construção dessa história que é tão traumática para o Espírito Santo e para o Brasil de uma forma geral. E qual foi a parte mais difícil da investigação? Acho que ter acesso ao processo e ver, né, a crueldade, da brutalidade do que aconteceu, os laudos, as perícias médicas, como que a criança foi encontrada, né, violentada. Então, essa parte mais interna do processo foi bem, vamos dizer assim, forte. E o próprio, vamos dizer assim, o trauma dos familiares, né, a dor de conversar com essas pessoas, né, 50 anos depois, né, reviver toda essa história, é uma forma de dor para elas, né? Então, acho que a história da Casa Araceli é tentar perceber que pessoas que hoje em dia têm 20 e poucos anos não sabem o que foi esse crime. Então, acho que é rememorar como uma forma de evitar possíveis crimes nessa área criminal. É tentar ser que a Araceli seja um símbolo, uma representação para evitar futuros crimes que ainda existem, infelizmente, contra crianças e adolescentes no Brasil. E você espera que depois dessa produção exista a expectativa de um fim na história, que a polícia tome tome uma posição finalmente? Esse caso, assim, ficou marcado pela impunidade, né? Foram 3 pessoas que foram acusadas, foram condenadas inicialmente, depois absolvidas. Então, o livro mostra essas diferentes articulações e estratégias de defesa para essa mudança jurídica, né? Então, o caso, assim, 50 anos depois, há uma dificuldade muito forte, porque o caso foi arquivado, né? Então, marcado por uma questão da impunidade, mas que esse crime, o 18 de maio, seja uma forma de luta de várias áreas, né? Do direito, do serviço social, pessoas que trabalham nessa área, assistentes sociais, né? Que seja uma forma de compreender esse presente, né, que ainda existe de permanência de violências, né? A imprensa brasileira, diariamente, né, quase toda semana, fala casos sobre violência, né? E esse caso do 18 de maio é uma forma de simbolizar o que foi essa luta para hoje, para a gente pensar, para vocês terem uma noção, os dados das pesquisas mostram que são 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora no Brasil. Os dados são alarmantes.
Não, então é uma forma de tentar combater esse tipo de crime hoje em dia. E como que foi o desfecho da história? Essa história ficou marcada por uma impunidade, né? Então, o que foi esse caso Araceli? A menina sai da escola, né? E a partir daí um mistério do que aconteceu. E o corpo dela é encontrado 6 dias depois, atrás de um matagal, lá no Vitória, no Espírito Santo. E a partir daí começa um mistério de investigação, né? Foi uma investigação marcada por muitas falhas, muitos erros, né? Autoridades que não tiveram uma atuação tão rigorosa em relação a esse caso. E 20 anos depois do crime, em 93, o caso é arquivado. Há uma condenação depois da absolvição desses acusados e o caso termina em impunidade. Vamos dizer assim que na década de 2000, nos anos 2000, há a lei federal para a criação do 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então o caso termina, vamos dizer assim, na justiça, mas ainda há reverberação desse caso na sociedade brasileira a partir dessa lei federal que existe hoje em dia. Então, várias instituições, órgãos, defensorias, promotorias, né, usam, né, essa data, o 18 de maio, o dia do desaparecimento da Araceli, como forma de tentar entender esse presente. E, professor, como foi o processo de escrita do livro? Ao todo, a gente levou, eu e a Catilane levamos 2 anos para escrever o livro, né? A gente começou a recuperar esses materiais, então os jornais da época, o próprio processo judicial, as entrevistas, então compor esse quadro de fontes do ponto de vista jornalístico, porque é um livro-reportagem, né? Então, tentar entender 50 anos depois o que foi esse crime. É claro que a imprensa brasileira, né, publicou muito material, então eu fui em busca desses materiais, das reportagens da época, o que tinha sido publicado, né? O próprio processo judicial tem mais de 12 mil páginas, mais de 30 volumes. Então, o processo judicial dá informações muito interessantes desses bastidores da investigação. E ao longo desses 2 anos a gente fez a pesquisa e iniciou a própria escrita do livro. Então a gente começou durante a pandemia, né? Nem todos os arquivos estavam abertos inicialmente, mas a gente começou uma pesquisa inicial através da imprensa. E depois de 2 anos a gente conseguiu a publicação. A gente espera que o livro seja uma oportunidade de estudantes, professores, jornalistas, pessoas da área do direito, pessoas que se interessam em histórias criminais, né, tentarem entender o que foi esse crime, né, o que representou a morte da Araceli para a criminalidade brasileira e ver a permanência, né, hoje, como que esse tema hoje da violência sexual ainda se estabelece e ainda se faz presente no nosso cotidiano. E o que despertou a vontade em você e na Catilane de escreverem um livro? Bom, nós trabalhamos na imprensa lá do Espírito Santo, nós somos jornalistas, né, trabalhamos na imprensa de lá, e sempre era um caso que jornalistas de outras gerações falavam, né? Falavam, olha, por que aconteceu no Espírito Santo? Por que toda a imprensa brasileira estava aqui? E, ao mesmo tempo, teve a curiosidade de saber o que aconteceu, né? Nessa década de 73 eu ainda não era nascido, então deu a curiosidade de saber, né, jornalística, de saber o que tinha acontecido. E a partir daí eu comecei a escrever um projeto, né? Tiveram alguns casos no Espírito Santo de violência sexual, há 3 anos, por exemplo, teve um caso muito de repercussão, que foi uma história de uma menina que foi abusada sexualmente pelo tio, ela engravidou e ela não teve o procedimento legal feito no Espírito Santo, ela teve que viajar para Recife para fazer esse procedimento. E eu falei, olha, é a oportunidade então de rever o caso Araceli, porque são histórias que se repetem, histórias que ainda continuam nesse presente, né? Então aí eu falei, olha, é a oportunidade de saber o que foi esse caso e a partir também entender futuros casos que acontecem e ainda existem no Brasil. E a gente pode esperar do senhor um novo livro-reportagem? Eu gosto de escrever livro-reportagem, eu acho que é uma saída bem interessante para a gente entender casos, lacunas, coisas que existem no Brasil. E acho que mais para frente, acho que é uma possibilidade sim de ter outros casos, outros livros que podem, vamos dizer assim, entender esse passado recente do Brasil. E professor, onde a gente pode comprar o livro? Divulga o seu livro para a gente. Bom, o livro pode ser adquirido no site da editora Alameda, uma editora de São Paulo, e também na Livraria Leitura. Então, a possibilidade das pessoas terem acesso a essa obra e tentarem entender o que foi esse crime e fazer uma relação com esse presente. Obrigada pela presença, professor. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Obrigado. O Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UFMS fica por aqui. Até a próxima.